Vamos orar neste momento, amém? Nós vamos apresentar do Senhor as nossas vidas, porque Ele mais do que nós, Ele sabe aquilo que nós necessitamos. Sabe, muitas vezes nós temos uma visão distorcida de verdadeiramente quem nós somos, né? E nós já temos estudado sobre isso, e até mesmo pela consequência do pecado no mundo, tudo, a gente, o ser humano, ele tende a ser uma pessoa egocêntrica, ele tende a ser uma pessoa egoísta, ele tende a ser uma pessoa que se vangloria muito. Então, o Senhor, Ele sabe quais são as nossas potencialidades, as nossas qualidades e nossos defeitos, como a gente tem estudado. E isso não é errado não, queridos. Todo ser humano, ele tem. O que é errado é a gente pensar assim, por exemplo. Eu sou assim mesmo e pronto, se quiser me aceite. Não, quem tem temor de Deus não pensa dessa forma. Quem tem paz, quem tem temor de Deus, ele verdadeiramente reconhece sim as suas falhas, as suas limitações, mas ele busca no Senhor esta mudança. Ele deseja no Senhor essa mudança e Deus atua em nós. Né? Quantas coisas o Senhor não vem mudando na nossa vida e Ele vai continuar essa obra, como eu falei para vocês, plaquinha. Eu vou mandar ainda fazer uma plaquinha, um colarzinho aí, e é uma verdade. Nós estamos em reforma. Até o dia que nós iremos nos encontrar com Cristo, querido, nós estamos em tratamento, em aperfeiçoamento, mas isso não pode trazer uma sensação de acomodação, de passou a si mesmo. Não, nós somos sim instrumentos na mão de Deus, o qual podemos ser tratados e aperfeiçoados pelo Senhor. É isso que nós vamos pedir. Por isso que a gente fala, eu quero ser um vaso novo. Né? A palavra em Ezequiel declara que ele teve a visão de um oleiro, ou seja, o oleiro é aquele que manuseia, né? Um artesão de cerâmica. E ele do barro, do nada, do barro, ele faz obras-primas. E é isso que o Senhor quer trazer para nós, que muitas vezes, de repente, esse vaso, ele está precisando, e aí é muito interessante a gente estudar sobre isso, a gente falar sobre isso, realmente o conhecimento de como é ali na olaria, né, quando ele está no aparelho moldando. Se tem uma falhinha, muitas vezes o vaso ou a obra que ele está fazendo, ela se desfaz toda. Por isso que é necessário começar um vaso novo. E ninguém é melhor do que o próprio Deus de fazer isso conosco. Só é necessário que eu e você possamos entender que temos limitações, mas que queremos ser tratados por Deus, modificados por Deus, e Ele faz isso. Por isso que a gente declarou, eu quero ser um vaso novo, um vaso cuidado, tratado pelo Senhor, para fazermos coisas bonitas na mão de Deus. Amém? Paz, irmã Deilza, saudade de ti, missionária do sertão, missionária forte. Vamos orar, vamos apresentar isso diante do Senhor e mediante essa oração a gente já entra na palavra, porque é corrido e eu não gosto de perder tempo aqui com a gente, porque a gente tem o tempo certo no Instagram, tá certo? Quando a gente fica um pouquinho mais aqui, ou com o Face, o pessoal do Face não tá vendo o Vivi, tô puxando um pouquinho aqui, ó, porque a gente tá dividindo, Vivi, dá um tchauzinho mais pra cá, o pessoal te vê. Amém. Vivi hoje tá sem o óculos, né? Viemos na correria, Vivi ficou sem o óculos aqui. Então a gente já vai orar, pedindo pro Senhor com relação a esse direcionamento e direcionamento da palavra também, tá bom? Vamos orar em nome do Senhor Jesus em humildade diante de Deus, tá? Senhor, nosso Deus e Pai, louvado e glorificado seja o teu santo nome. Agora, Pai, nós nos apresentamos diante de Ti, a um Deus que tem o poder de nos sondar, Pai. Os homens podem olhar para nós e deduzirem, Pai, o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo e até mesmo com relação ao nosso caráter. Mas o único que verdadeiramente sabe quem nós somos, as nossas potencialidades, os nossos defeitos, é o nosso Deus Criador. E diante deste Deus Criador, agora nós nos apresentamos, Senhor. E te pedimos em nome do Senhor Jesus, como estamos ministrando alguns dias, Pai, segundo o teu direcionamento, que nós reconhecemos que estamos em reforma, reconhecemos que o Senhor está operando uma obra em nossas vidas
E sabemos, Pai, e cremos e nos permitimos, sabendo que o Senhor irá nos aperfeiçoar. Por isso, nesta noite, Pai, queremos te pedir que o Senhor trate conosco. Queremos te pedir, Pai, que o Senhor venha falando ao mais profundo da nossa alma, venha tirando aquilo que não te agrada, venha tratando especificamente na área a qual nós vamos ministrar nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, Pai, que o Senhor nos aperfeiçoe. Não permita, Pai, que nenhum de nós seja arrogante. Não permita, Pai, que nenhum de nós venha se achar autossuficiente, mas que nós possamos reconhecer, Pai, que sem Ti nada podemos fazer, porém contigo podemos todas as coisas. Por isso, trata conosco, Pai, nos lapida, nos transforma e nos usa para louvor da Tua glória. Te apresentamos agora esta palavra, Pai, e te pedimos em nome do Senhor Jesus que o Senhor cumpra os Teus propósitos, atinja corações, em nome do Senhor Jesus, consagramos ela diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos embora, sem mais demoras. A gente vai retomar da onde nós paramos na última quinta-feira, tá certo? Na última quinta-feira nós falamos sobre um texto, a gente vai retomar a partir deste texto, porque fica melhor para vocês sintonizarem, tá? A gente, como a grande maioria das pessoas estão fazendo agora live, cultos, enfim, usando a internet, pode ser que aconteça de parar um pouco, alguma coisa assim. Mas a gente continua, tá, queridos? E até porque se der uma falha, depois se você quiser assistir na íntegra perfeitinho, a gente posta lá no nosso canal, PRA Pastora Luciana Regina, tá bom? Vamos embora então. A palavra a qual a gente vai voltar, né, introduzir, vai ser a palavra em Mateus, Evangelho de Mateus, é o primeiro evangelho, ou seja, o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 5, versículo do 43 ao 48. A gente vai tão somente fazer uma leitura para a gente dar essa retomada, tá? O importante é só você sintonizar. Nós estamos tratando sobre perdão, tá bom? Não fuja, não. Principalmente se você sabe que tem alguma pessoa que você faz muito tempo que não fala, tem alguma pessoa que você se machucou e você acha melhor, dá até dar sorrisinho, mas lá dentro você não quer mais contato. O Senhor quer tratar conosco, amém? Deus é um Deus que Ele quer o melhor para nós. Ele não quer que a gente seja, como que eu posso dizer, disfarces, ou seja, que do lado de fora, aparentemente a gente é um amorzinho, oh meu Deus, olha que pastora bonitinha, abençoada, e lá dentro tá horrível. Não, Ele quer tratar conosco, amém? Então lá, Mateus 5, versículo 43 ao 48, aqui começou uma vendaval, viu gente, chuva, que enseada dos corais, vamos embora. Diz assim a palavra do Senhor. Olha a epígrafe. Amor aos inimigos. Diz assim a palavra do Senhor. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo. Jesus falando, tá? Os seus discípulos. E odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e sobre os bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isto. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isto. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Queridos, aqui a gente faz essa junção de menção, que é uma verdade. Nós lemos paz, graça e Lene. A gente falou no culto passado também, só que não vou retomar, tá, sobre isso. Mas a palavra do Senhor declara, no que depender de vós, no que depender de mim, do que depender de você, tenha paz com todos os homens. Tem pessoas, querido, que de repente você pode fazer de tudo para querer agradar e não querer agradar para você levar alguma vantagem nisso. Não é nisso.
Não é esse o propósito que eu e você temos que ter. Porque tem muita gente... Beijo. Porque tem muita gente, sim, que a gente chama o famoso 7-1, né? Rapaz, eles são simpáticos demais. Oxi, uma lábia. Mas para que isso? Para tentar ter benefício. E o benefício fraudulento em cima disso. Mas aqui o Senhor não. O Senhor nos instrui como discípulos de Senhor, como seguidores de Cristo, como pessoas que se identificam, como pessoas que creem em Deus. Paz do Senhor, pastor Leandro, verdadeiramente nós devemos nos portar dessa forma, amando os nossos inimigos. Isso não quer dizer falsidade, queridos. Tipo, você sabe que aquela pessoa tá, sei lá, armando uma arapuca pra você e você vai ficar insistindo, não é isso. Mas o Senhor fala que a maior forma da gente amar os nossos inimigos é a gente não revidar o mal com o mal. Lembre-se, você sendo fiel a Deus, você sendo uma pessoa que realmente deseja cumprir a vontade do Senhor, obedecer os seus ensinamentos, o próprio Deus te defende, querido. A palavra do Senhor declara que é Ele que nos justifica. Então a gente não precisa revidar o mal pelo mal. Eu falei já também domingo, quinta-feira passada, então não vou retomar, mas lembre-se, quando a gente revida o mal para alguém, a gente não está revidando diretamente para a pessoa, ela vai ser atingida, mas é o mal, o inimigo das nossas almas que vai estar vencendo. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos orar pelos nossos inimigos, amém? Então, daí a gente finalizou, hoje, domingo, quinta-feira a gente finalizou aí, tá certo? Próxima palavra pra gente dar continuidade. Abra pra mim em Mateus, capítulo 7. Eita, muitos vão falar assim, ai, essa pastora tá muito afiada hoje, que é isso? Mas é isso mesmo, Mateus, capítulo 7. Pra gente, queridos, isso é importante a gente entender. Jesus, Deus, é um Deus de amor. É um Deus que sim, Ele quer o melhor para todos. Mas, assim como os nossos pais, o pai quer o melhor para o seu filho. Então, por exemplo, se Vivi fizer alguma coisa errada e eu me fizer de moco, deixa pra lá, eu não amo Vivi. Eu amo Vivi se eu corrigir Vivi. E muitas vezes até disciplinar Vivi, no sentido de mostrar para ela o caminho certo. Por quê? Porque eu não quero o mal dela. A mesma coisa o Senhor. A palavra declara que o Senhor, Ele ama. Por isso Ele nos disciplina. Pai César, Deus te abençoe. Por isso que Ele nos disciplina. Então, muitas vezes uma palavra que a gente não gosta de ouvir, mas é porque Ele nos ama. E Ele sabe o que é melhor para nós. Lembre-se, você é criado por Deus. Você veio ao mundo porque Deus te deu vida. E esse Deus que te deu vida, Ele tem um plano na tua vida, Ele tem uma história na tua vida. E muitas vezes a pessoa está levando a vida que nem aquela música Deixa a Vida Me Levar. Não, queridos, eu tenho batido muito nisso, mediante o que aconteceu no mundo todo e ainda está acontecendo através desse coronavírus. Jesus te ama. Deus tem um plano na tua vida. Se você está vivo hoje, escutando essa palavra, não permita mais deixa a vida me levar, não. Deus tem algo mais para você. E talvez você ainda não tenha esse entendimento. Por isso que é necessário você conhecer a Bíblia. Eu tenho falado muito. Amém. Abraço para ti, César. Por isso que eu tenho falado muito, queridos. Verdadeiramente a Bíblia ela não pode ser tida como um amuleto religioso. Não é. Ela é verdadeiramente um manual para todo ser humano. E não é uma questão de regrinha. É uma questão de subsistência. Amém, amém. Vamos embora. Olha lá. Mateus 7, tá certo? Diz assim, ó. Presta atenção, hein, todo mundo. Olha aí. Não julguem para que não sejam julgados. Ô mania que a gente tem, capítulo 7, versículo 1. A linguinha vai que vai. Muitas vezes a gente já sai respondendo sem antes saber o porquê, sem conhecer a história da pessoa. Queridos, todos nós temos uma história que a gente possa cuidar mais. A palavra do Senhor declara pra gente, ó, calar mais, ou seja, falar menos e agir mais, sabe? Porque muitas vezes a gente tem
como que eu posso dizer, julgamentos ainda precipitados e totalmente incoerentes. A gente tem mania de olhar para alguém que de repente tem um estilo totalmente diferente do nosso. Tem um pessoal aqui com a gente, né, o pessoal do bodyboard, a gente gosta tal, mas de repente aparece um cara, sei lá, que gosta de hóquei. Vamos supor, muito embora eu gosto de tudo quanto é esporte, né? Mas aí de hóquei a gente, puxa, que papinho, hóquei, nada a ver. E ele também. Engraçado que esses dias eu tava lembrando o que ele gosta de você pré-julgar as coisas, de falar antes, né? Eu lembro que eu tinha um namorado quando eu era jovem, pouco tempo que eu sou jovem, gente. E aí eu lembro que na época, eu devia ter o quê? Uns 19 anos, mais ou menos, acho que não, menos, um pouquinho menos, 17 anos assim. E ele falou que ele tava com desejo de começar a surfar. Escuta isso, Chacão. E eu meti a boca, desci a lenha. Uxe, que papinho, surfar. Ah, mas surfar é coisa assim pra quem não tem o que fazer, pra ele. Veja isso. E eu amei, muito embora realmente eu comecei a surfar mais, tudo depois, eu fui pro surf. Veja como são as coisas, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, querido, pra gente não julgar. Por quê? Pois, da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Continuidade. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Olha o que o Senhor Jesus chama: hipócrita. Tira primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Querido, sabe que eu estava analisando e pensando um pouco diante do Senhor? Quando a gente lê a palavra, né, fica se alimentando, Deus vai falando ao nosso coração. É como parece que a gente está filosofando, mas não é. Deus é o que a gente chama meditar mesmo. É Deus tratando conosco, falando conosco. E eu percebo que os mais jovens, pastora, você só fala isso porque agora você não é tão jovem, né? Não, mas é uma verdade. Os mais jovens, e também é lógico, tem pessoas mais velhas que continuam neste mesmo barco, tá? Mas são muito mais precipitados. Por quê? Eles têm um conhecimento que eles deduzem naquele momento, que é um conhecimento geral sobre algo. E aí, muitas vezes, eles são incisivos, defendem mesmo a opinião deles, briga, entra em debate, né? Não aceita a opinião do outro. Aí passa alguns anos. E aí aquela pessoa percebe que aquilo que ela defendia com unhas e dentes, falando que era o que era certo, ela percebe que era errado. Por isso, queridos, vamos tomar muito cuidado. Que a nossa boquinha, a nossa linguinha principalmente, fique mais quietinha. Em vez da gente sair falando alguma coisa sobre alguém, vamos orar por aquela pessoa. Vamos, quando a gente perceber que tem algo que não está legal, que está falho, ou que precisa ser mudado, sabe? Vamos orar por aquela pessoa, vamos apresentar aquela pessoa diante de Deus. Mas não vamos fazer isso. E trazendo em aplicação aqui para a questão de perdão, muitas vezes é assim que começa. Porque a pessoa ela começa a atacar a outra sem saber a história da outra, sem saber o que motivou de repente a atitude da outra. Muitas vezes ela deduz, ela olha para alguém e ela deduz que aquela pessoa está falando mal dela, que aquela pessoa está, sei lá, prejudicando ela. E muitas vezes, a grande maioria das vezes, querido, não está acontecendo nada disso. E aí o que a pessoa faz? Ela já entra na defensiva, ela já entra naquela de que tipo, não aceito não, não deixo que ninguém passe por cima de mim não. E aí gira uma bola de neve. E até o que a gente falou semana passada, eu trago novamente essa exortação. Cuidado com algo que se chama maledicência. Quando você começa a proferir e falar mal das pessoas, isso é uma maldição. Você fala mal das pessoas, maldição, amaldiçoando. A palavra do Senhor declara que a nossa boca tem que ser para bendizer, ou seja, para abençoar,
para falar coisas boas, queridos, e não coisas ruins e más sobre quem quer que seja. E aí, muitas vezes, gera desentendimento. Uma pessoa fala para outra, essa outra não sabe da história direito e já sai reproduzindo. E de repente aquela pessoa que foi envolvida na história sem saber de nada, chega no lugar, todo mundo tá virando a cara para ela, ela nem sabe por quê. Pior de tudo, quando começa ainda, como agora esse negócio da internet, começa ainda a mandar coisinhas, sabe, maldosas para ela em meio à internet, né? Tem gente que gosta de desabafar na internet, né? E a gente já falou, acho que hoje a gente fala de novo, qual é o procedimento? Você tem que buscar a pessoa para conversar, tá certo? E numa dessas gera uma situação que cai naquilo que a gente tem falado até então. Gera algo que, querido, te amarra pro resto da vida se você não liberar perdão. Você sabia que existe pessoas no mundo todo carrancudas? Carrancuda é aquela pessoa só assim, ó, amargurada, solitárias, entristecidas. Por quê? Porque se feriram e guardaram aquela ferida e não conversaram com a pessoa, não foram nem saber, meu querido, olha, aconteceu essa situação. E muitas vezes, como eu estou te dizendo, a grande maioria delas, querido, é a nossa cabeça que inventa. Por quê? Porque o inimigo faz isso. Ele não quer o bem das pessoas. Ele quer a confusão mesmo. E por causa disso, começa a se gerar uma situação e aquela pessoa que de repente... E eu, como eu falei também a semana passada, e sabe o que acontece? Na maioria das vezes, não vai ser usado aquela pessoa que quase você não tem muito contato. Vai ser alguém que é importante para você. Para quê? Para te ferir, para te machucar. Mas se você entender essa verdade que o Senhor está trazendo para nós hoje, que talvez você já até conhecia, só que uma coisa é a gente conhecer, outra coisa é a gente colocar em prática. Verdadeiramente, isso daqui são armas espirituais para a gente vencer o mal. Nós falamos, estou repetindo agora de novo, não retribua o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Isso. Quando você faz isso, querida e querido, é como se fizesse ruir aquela muralha que estava sendo edificada, ela cai por terra, ela rui mesmo, em nome do Senhor Jesus. Então, desculpa, mais uma liçãozinha para hoje. Não julguem. Fique com a tua boca fechada. E se alguém te chamar para começar a falar mal de outra pessoa, fala, meu querido, minha querida, vamos falar outra coisa? Vamos fazer outra coisa? Deus já nos deu as possibilidades de viver, mesmo em meio a essa pandemia. Então, vamos ter uma vida melhor? Vamos agir de forma diferente? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos embora. Queridos, palavra do Senhor em Mateus, tudo em Mateus, hein? Porque é um livro muito de ensinamento. O Senhor Jesus, muito embora a gente já falou, a Bíblia toda, ela é um manual mesmo. Ela traz correção, ela traz disciplina, ela vem para nos instruir mesmo, para nos capacitar a toda boa obra. Então, por isso que é importante. E esse livro de Mateus, também o Evangelho de Mateus, é onde o próprio Senhor Jesus está ensinando os seus discípulos. Então, se chega até nós hoje, nós sabemos também que somos discípulos do Senhor. Paz, Kátia, meu amor, hoje você está pelo Instagram, não está pelo Face. Olha lá, Mateus 18, no mesmo livro, né, no mesmo Evangelho, agora é Evangelho de Mateus, Mateus 18. O versículo, vamos ler aqui a partir do 15. A gente vai indo devagarzinho, porque como a gente falou, a gente não tem pressa de concluir, só entregar. Não, a gente quer realmente que você absolva aquilo que a gente realmente está querendo passar, tá certo? Vamos embora. Então, Mateus 18, que mãezinha? Isso? Mateus 18, o versículo é o 15, tá? A gente vai começar a ler daí. 18, 15. Diz assim a palavra do Senhor. Tudo bem, mamãe? Como tratar a ofensa de um irmão, tá?
esse ofensa de um irmão, mas serve para qualquer pessoa, viu, gente? É importante isso, tá? É uma, como que eu posso dizer? É uma, é um direcionamento de sabedoria para as nossas vidas. Amém? Ó, Kátia, Pai do Senhor, meu amor. Kátia tá falando, Vivi, mandou um beijinho ali, ó. Ó, Kátia, esse daqui é poderoso, você conhece, né? Vamos lá. 18:15. Se o seu irmão pecar contra você, quando aqui a gente fala pecar, tá, gente? Fizer qualquer coisa que lhe traga incômodo, ofensa, lhe incomode, tá certo? Alguma situação que te trouxe desconforto com qualquer outra pessoa. Olha lá, ó, Glória! Amém, Kátia. Então, se o seu irmão pecar contra você, o que é para eu e você fazermos? Olha aqui. Vá a sós com ele. Mostre-lhe o erro. Ou seja, aconteceu uma situação, alguém fez algo que te incomodou. Não faz, porque a tendência é essa, né? É você já ir, já conversar com outra. Sabe o que aconteceu? Vitória fez isso pra mim, e a pessoa, não acredito, ou seja, não acredito, já gostou, essa aqui, ó. Então, em vez de apaziguar, aí já aguçou mais e eu já contaminei a outra. E quando eu contamino a outra, é aquilo que eu falei, vem um espírito aí, vou chamar de espírito, mas maledicência, começa a falar, uma fala mal e a outra. E aí não resolve, pelo contrário, aí só borbulha mais. Mas o que eu tenho que fazer? Aqui é o que declara. Quando então alguém fizer algo contra mim, contra você, vai você sozinho, sem ninguém. Vai você sozinho e vai conversar com aquela pessoa. Também te dou uma dica, tá? Não vá quando você tá aqui, ó, na pilha. Quando aconteceu, eu vou resolver agora. Ó, nada com Deus é assim, queridos. Nós que estamos em Cristo, precisamos andar em novidade de vida. E uma coisa que o Senhor nos ensina claramente, gritaria, o Senhor não está envolvido nisso. Violência, o Senhor não está envolvido nisso. Discórdia, contenda, o Senhor não está envolvido nisso. Então, esse procurar o irmão não é tirar satisfação, não. Ele vai escutar boas, né? Poucas e boas. Não é isso, não. É a gente ir para a gente resolver a situação, entendendo que uma situação mal parada traz consequências, tá? Tanto espirituais, tanto no sentido espiritual que te traz distanciamento, como, por consequência, na vivência mesmo, tá certo? Então diz aqui, ó, se o seu irmão pecar, vá falar com ele, você e ele a sós, e lhe mostra o pecado. Mas uma coisa que eu acho super lindo, queridos, e é uma verdade. Veja se eu falar uma coisa pra você, olha, você tá errado, entendeu? Agora, olha se eu falar assim, ó, meu querido, você não tá certo. Percebeu? É a mesma coisa, é ou não é? A informação que eu tô dando é a mesma. Porém, a forma é outra. E é dessa forma que é para eu ter com meu irmão. É dessa forma que eu vou lá procurar aquela pessoa que de alguma forma me lesou, falou algo que me machucou, que quis me prejudicar. Mas eu vou, como eu falei, depois que a poeira baixar, depois que eu estiver entendendo o porquê, eu vou lá falar com a pessoa, tá certo? E vou falar dessa forma. Não vou falar gritando, não vou falar... Se eu ainda estiver muito magoado, melhor não ir por enquanto, tá certo? Mas faça isso. Olha, Deus, Ele nos formou, Ele nos constituiu, Ele sabe verdadeiramente como nós somos como ser humano. E não somente nós assim, mas Ele conhece cada filho dele, as características, a personalidade. E Ele tá... Vamos ficar quietinha. E Ele tá falando pra gente que é pra gente fazer isso. Ele sabe o porquê. Amém? Então, vai ter com teu irmão. Se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. Porque pode ser que você chega lá pra conversar com ele e ele fala, não quero você não. E pá, bata até a porta da tua cara. Sabe?
sua parte, você fez. Lembre-se aquilo que a gente já falou, no que depender de vós, tende paz. Então você foi para resolver. Talvez a pessoa não quis no momento, mas pode ser que depois até ela venha fazer isso, tá certo? Mas obedeça aquilo que o Senhor direcione, amém? Então você foi lá, se ele te ouviu, rapaz, já tudo certo, mas tenha a sabedoria de como falar, tá certo? Depois, mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, ou seja, testemunhas, que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. O que quer dizer com isso? Gente, Deus é muito lindo, Ele conhece verdadeiramente o ser humano. Porque quando você vai para tentar resolver algo, e vai para conversar com a pessoa, e vai para ficar em paz, mas ela te recebe de forma arredia, e gritando, e não quer tal, o que significa isso? Que de repente essa pessoa vai se levantar para te difamar ou inventar coisa para outros. E Deus aqui mostra para a gente encerrar a situação de uma forma correta. Então, se ela não quer dar ouvido, se ela não quer estar em paz, você vai contar para uma outra pessoa e falar, olha, querido, eu gostaria que você fosse comigo, mas procure uma pessoa que seja imparcial, uma pessoa que não vai pender nem para um lado nem para o outro, principalmente para o seu também, tá certo? E aí você leva e diz, olha, está acontecendo uma situação, eu gostaria que você estivesse comigo aqui, que você ouvisse. Por quê? Porque justamente vai ouvir. E depois, se você for necessário você contar ou mencionar para alguém, você vai ter alguém que fala, não, olha, eu estava lá, eu vi que Kátia tentou fazer o que era certo, tentou conversar com a pessoa, tentou trazer a situação para melhoria, mas a pessoa não quis e a pessoa falou isso. E aí, ó, todo intento maligno vai ficar anulado. Continuando, diz assim, se ele recusar a ouvi-los, ou seja, você é uma outra pessoa em paz, não conseguir, aí sim, agora entra específico para irmãos em Cristo, tá? Aí sim, você conte à igreja, e se ele se recusar também à igreja, trate-o como pagão, ou seja, deixa ele com Deus. Então, querido, isso mostra uma situação. Tá na hora de você resolver situações que, ó, vem desde o passado. Situações que você tá cada dia empurrando com a barriga. Mas como nós mencionamos no último culto, o salmista Davi, ele declarou, enquanto eu não confessei os meus erros, as minhas iniquidades, o meu pecado, a minha falha, era como se o meu corpo definhasse, é como se os ossos gemessem. Então isso, querido, vai trazer mal tanto para você como para a pessoa. É lógico, sim, você pode estar orando por essa pessoa, pedindo para que Deus intervenha, mas a atitude tem que ser sua. Você que precisa ir lá e conversar com a pessoa. E vá desarmado. Ore antes, busque o Senhor antes, peça para o Senhor, Senhor, eu quero obedecer, eu quero fazer a tua vontade, e eu reconheço que isso é o melhor, então me ajuda, Senhor. Me ajuda a colocar um ponto final nessa situação, mas chega de ficar empurrando essa situação com a barriga. Deus está te dando uma nova oportunidade, então comece um novo tempo mesmo, com tudo zerado, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor está me direcionando a falar nisso. Existem pessoas que precisavam ouvir essa palavra para entender que isso que fica te incomodando, mas você fica, como se fosse empurrando com a barriga. Não faça mais isso. O Senhor te permitiu escutar isso porque Ele sabe de tudo o que aconteceu. Talvez mais do que você. Porque você vê a situação por um prisma único. Ele vê tudo. Mas obedeça. Faça da forma que Ele está dizendo. Talvez o resultado não seja como você espera. Mas obedeça. Paz, linda, minha querida, que saudade. Mas obedeça ao Senhor. Vai ter com teu irmão. Vai ter com teu parente, vai ter com teu amigo.
E chega de ficar com esse rancor dentro do teu coração. Chega de ficar lembrando dia e noite aquilo que ele falou, aquilo que ela falou, que te machuca ainda. Está repreendido isso em nome do Senhor Jesus. Resolva e lance no mar do esquecimento. O Senhor tem um novo tempo para você. Libere perdão em nome de Jesus. Simbora. Depois a gente vai agora para o versículo 21, 18, 21. Diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Queridos, não é pra você ficar fazendo a conta, não, pra ver quanto que dá 70 vezes 7 e ficar contando. Ah, eu já perdoei uma, já perdoei duas, fazendo cálculo, não é isso. Ele quer dizer que é pra você perdoar mesmo, querido. É lógico que eu também não vou te dizer, tem aquela pessoa que você perdoa no sentido assim, a pessoa faz algo muito feio, pesado com você, e você releva, porque isso é o certo, como a gente falou, não revidar o mal com o mal. E aí daqui a pouco ela pega e faz de novo, e você releva, porque Deus fala pra gente não revidar o mal com o mal. E aí ela faz de novo, e algo pior. Querido, converse, faz isso daqui que a gente acabou de falar, converse. Se não resolver, aí sim, olha, fique em paz. Lembra o que aconteceu? O próprio Senhor direcionou os seus discípulos quando eles fossem para um lugar. É certo que a aplicação pode ser outra, mas é uma verdade. Do que depender de vós, tenha paz. Quando eles iam para uma cidade, quando eles tentavam fazer algo para abençoar a pessoa, para abençoar a cidade, não recebesse, o que o Senhor falava? Bata o pó, deixa. Deixa a pessoa com Deus. Mas você e eu, perdoa. Entenda algo que eu vou te falar muito forte. Quando você não libera perdão para alguém, ou fica guardando aquela ferida, ou fica guardando aquela mágoa, o prejudicado, a prejudicada é você. É você que de repente vai estar em casa e sem saber por que vai ter vontade de começar a chorar. Vai ter vontade, de repente, de se fechar dentro do quarto ou da casa e não querer ver ninguém. Por quê? Porque existem coisas lá dentro, queridos, que vão estar como se fosse borbulhando, crescendo. E ela precisa ser tratada. Ela precisa ser restaurada. Ela precisa fazer o que a gente fala muito que o Senhor faz. Trazer a luz e trazer libertação em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu sei, olha, já vai fazer, esse é o 4º culto nesse direcionamento, muito embora agora a gente está falando mais específico da pessoa, no sentido de perdão, da pessoa para com outras pessoas. Mas esses 4 cultos, querido, tem sido pauleira depois que eu ministro, porque é uma carga espiritual. Eu lembro a primeira vez que eu tinha um grupo de discipulando, inclusive agora estou fazendo, mas de forma geral, e eu fui trazer um estudo sobre perdão. Queridos, a gente estava sentado numa boa, daqui a pouco começou um alvoroço entre os discípulos, entre os alunos ali, um brigando com o outro, um defesa do outro. Daí eu comecei tentando apaziguar, mas aquele negócio queria aumentar. E eu, olha, calmamente, falei, querido, você tem todo o direito de pensar isso, você não precisa entrar em defesa e tal. Falei, vocês estão percebendo uma coisa? Vocês perceberam como o inimigo das nossas almas, ele não quer que a gente entenda a verdade espiritual que é o perdão, que é o não ficar carregando fardo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus fale ao teu coração e esse fardo, esse peso que você vinha carregando, caia por terra em nome de Jesus. Que você tome uma atitude, pare de ter medo, o Senhor é com você, só obedeça. E Ele vai cuidar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos embora. Efésios, querido, capítulo 4, versículo 32, ele declara assim, ó: livrem-se de toda amargura. Olha, percebe como uma coisa está encaixada com a outra? Deus é muito perfeito, amados.
Só que não adianta a gente conhecer uma palavra e já conhece esse versículo. A gente precisa colocar em prática. Precisamos colocar em prática para a gente ter uma vida plena no Senhor. Hoje em dia a gente fala muito isso, o pessoal está tratando muito sobre coach, sobre psicanálise, sobre psicologia, né? Ter as suas terapias. Eu não sou nada contra, não é nada disso não, pelo contrário, até porque eu estudo sobre isso também. Mas eu estou dizendo para vocês, veja como Deus conhece a constituição humana. E Ele sabe daquilo que é necessário, daquilo que nós precisamos. E por isso que Ele está falando para mim e para você, para de guardar mágoa, para de guardar rancor. Para de ficar remoendo e pensando, ai, mas o que fizeram comigo? Ai, mas o que fizeram comigo? Ai, parece até uma radiola velha. Para com isso. Isso só vai te fazer mal. Aproveite a oportunidade de vida que o Senhor está te dando. E tenha uma vida, ó, sabe? Aleluia, mais leve. E deixa, querido. Porque a gente sabe sim que tem pessoas que se levantam mesmo para criticar, para fazer mal, para perseguir. Deixa na mão de Deus. Deus cuida. Se for o caso, se a pessoa não se submeter a ser transformada, sabe o que Deus faz? Deus, ó, manda para longe, rapaz. Amém. Mas que eu e você possamos estar leve. Gosto de ver a Arlinda aí. Essa é uma mulher leve, sempre sorridente, sempre para cima. Aleluia. É isso. É lógico que cada pessoa tem a sua característica, né? Até pela própria característica de personalidade. A gente sabe que tem o colérico, sanguíneo, né? Enfim. Mas, mediante aquilo que o Senhor nos direcione. Livre-se de toda amargura, indignação, rancor, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Livre-se. Lança fora. Bota num saco, meu filho, joga fora. Bota fora no lixo, joga fora no lixo. Eita glória. 32. Sejam bondosos e compassivos. E tem muita gente que fica pensando, até porque o que a sociedade prega é isso mesmo. Ixi, não seja besta não, viu? Você é muito bonzinho, você vai ver o que vai acontecer com você. Deixa na mão do Senhor. No que depender de vós, tem de paz. No que depender de vós, ame. No que depender de vós, ajude o seu inimigo. Aleluia. Parece totalmente contrário e é, queridos. Mas Deus sabe por que Ele está falando isso conosco. Sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Romanos 11, 33, 36. Quem me conhece sabe que eu amo essa passagem. A gente já vai estar finalizando, porque a gente já tem ainda ceia hoje, tá certo? Romanos 11, versículo do 33, aleluia, ao 36. A gente vê que muitas vezes há uma arrogância, da gente achar que sabe tudo, da gente pensar que pode tudo, da gente, sabe, querer ficar criticando também, revidando o mal com o mal. Chega em nome de Jesus, porque eu e você somos limitados. Perdoa aquela pessoa, sabe por quê? Você não sabe a história, desculpa, você não sabe a história daquela pessoa, você não sabe o porquê de repente ela tem aquele tipo de atitude. A gente é muito imediatista, mas Deus vê tudo e sabe de tudo. Romanos 11, 33 declara assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, aleluia, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. O que eu quero dizer com isso, queridos? Lógico que a gente está trazendo agora baseado nesse contexto. Eu poderia ministrar muito mais para vocês, até um cunho teológico e tal. Mas o que eu quero dizer para você é que Deus está no controle de todas as coisas. Que a sua vida, você possa entender como a palavra do Senhor declara, tudo coopera. De repente aquela situação, eu lembro um momento no Senhor
que eu estava passando, querido, por uma perseguição tão grande. Eu falava uma coisa, a pessoa, se eu falasse, sei lá, sol, a pessoa entendia sapato, sabe? E esse negócio que eu te falei de maledicência, vê? E era algo que me feria. Eu passava a madrugada chorando porque me doía muito, mas eu não revidava. Eu sabia, chegava até mim, porque o mal, tem gente que gosta, né, de papapá, os famosos fofoqueirinhos, né? Gosta de trazer, mas eu não falava, eu não passava para outro, mas eu só chorava diante do Senhor. Só que cooperou. Cooperou porque me trouxe maturidade. Cooperou porque trouxe casca para mim. Cooperou para que hoje eu pudesse estar aqui falando com vocês e ministrando isso como uma palavra em verdade, de uma verdade que liberta. Ou seja, eu sei, querido, eu passei por isso. Se você quiser, depois volte e veja o culto de domingo. Eu dei um testemunho do que aconteceu em plena igreja. Eu tinha uma pessoa, amado, que eu amava tanto essa pessoa e amo. Mas muitas vezes, quando eu estava ministrando, ela, em meio à pregação, se levantava e saía no meio da igreja, como se fosse para afronta mesmo, para todo mundo ver. E imagine, você com o microfone na mão, era rapidinho, já, pensa que vai me esnobar, aí pá! Mas nunca! Anule-se, bichinha, cale a tua boca, é Deus quem nos justifica, aleluia, tudo coopera. Por isso libera. Quem está passando mal, quem está guardando isso daí é você. Coloque primeiro diante do Senhor e resolva essa situação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, chega de carregar esse peso. Aleluia. Finalizamos falando sobre perdão. Se você quer pegar desde o começo, querido, é só você ou ver aí pelo Instagram. A gente está começando hoje o segundo dia, mas o pessoal do Facebook é só pegar lá, tá na minha folha, não, lá no meu Facebook, ou melhor, pelo canal do YouTube, tá bom? Agora eu tenho que correr por causa do nosso término aqui pelo Instagram, tá bom? Amém, glória a Deus, Kátia. Deus é fiel. Ele sabe de todas as coisas, ele sabe aquilo que nós precisamos, né? Queridos, nós estamos no nosso momento de ceia. Baseado em tudo isso que a gente falou. Eu lembro uma vez que eu estava para ser consagrada missionária. Inclusive foi lá, pastor Júlio César. A gente foi para Paraíba para receber essa consagração. E aconteceu uma situação de uma pessoa que se levantou, foi algo muito ruim para mim. E veio um pouco antes de acontecer isso, mas eu não queria ser hipócrita diante do Senhor. Eu não queria receber uma unção que ninguém ia ver o porquê, o que estava carregando lá dentro, mas eu sabia. E teve uma ceia. E aí, nesse dia, eu não estava na escala, passaram, eu peguei. Mas, queridos, eu não pude ceiar. Eu não pude ceiar porque o meu coração estava guardando aquele sentimento de, sabe, de mágoa. Por aquela pessoa tinha levantado algo mentiroso com relação à minha vida. E eu sabia, e louvado seja o Senhor, Deus preparou, e por isso que eu estou te falando disso. Deus preparou, eu conversei, fui resolvida. E aí eu pude receber a unção verdadeiramente de forma correta, porque Deus não olha só o lado de fora, não, Ele vê principalmente o lado de dentro. Então, eu te convido para este momento de ceia, que você venha liberar perdão agora. Que você venha apresentar diante do Senhor as suas mágoas, aí as suas queixas. E que você deixe em nome do Senhor Jesus, porque isso é pecado sim diante do Senhor, não liberar perdão. Amém, querido? Em nome do Senhor Jesus. E saiba, quando esse sangue, isso aqui é o suco da vida, tá? Mas o sangue de Cristo foi derramado na cruz do Calvário. Ele nos constituiu irmãos. E nessa família de irmãos, vai ter pessoas que têm características diferentes de você. Vai ter pessoas que estão como que eu posso dizer? Numa certa distância na caminhada e no processo, que talvez para ti incomode algo. Mas nós somos família de Cristo. Nós somos irmãos em Cristo. E foi Deus que nos constituiu assim. Então libera. Libera perdão para o teu irmão. Libera perdão para você mesma. Em nome do Senhor Jesus. Entre um novo tempo. Nós vamos finalizar aqui pelo Instagram. Mas desde já vamos consagrar que você possa estar tomando o cálice e comendo o pão que representa o corpo de Cristo. Amém?
Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra faça diferença na sua vida. E que em nome do Senhor Jesus Cristo você viva um novo tempo diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós aqui do Facebook, do YouTube, continuamos, queridos. Aqui, daqui a pouquinho eu coloco ali. Amém? A gente continua, tá certo? Assim como o Senhor fez, deu graças. Amém? Ele deu graças. E repartiu diante dos seus discípulos. Que nós possamos, como igreja, continuar fazendo isso como memorial. Declarando que verdadeiramente o Senhor pagou um preço. Declarando que nós permanecemos crendo nele e aguardando a sua volta. E um dia todos nós juntos, como família, como discípulos do Senhor, estaremos com ele na glória, ceando como ele falou. Amém? Vivi? Pãozinho. Pãozinho primeiro. Pode já pegar os dois que você conseguir. Amém? Pega aqui. Amém, queridos. Senhor, nós te apresentamos esses elementos. Te damos graças pela oportunidade de mais uma vez, Pai, estar diante de Ti, declarando que Tu és o nosso Senhor, declarando que somos filhos do Altíssimo, Senhor, e aguardando o dia que iremos encontrar contigo, Senhor. Sabemos que Tu és um Deus de fidelidade, que promete e cumpre. Por isso nós estamos como igreja aguardando a sua vinda, Senhor. Ou aguardando, Senhor Jesus, quando teremos encontrado contigo. Por isso até lá, Pai, que nós como igreja possamos continuar com esse memorial. Abençoa, Senhor, agora a vida daqueles que conosco estão ceando do outro lado. Em nome do Senhor Jesus, comamos todos para a glória do Senhor. Amém? Aleluias, aleluias. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Queridos, como família, você que está em casa e tem como compartilhar isso, que você troque aí o seu cálice com o seu irmão. Amém? E agora, bebamos todos para a glória do Senhor em gratidão diante desse Deus poderoso. Bebamos, em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. Que essa palavra, querido, traga transformação na tua vida, traga libertação na tua vida. Eu já te aguardo no nosso próximo encontro. Eu tô correndo por causa do tempo, tá? Eu já te aguardo, queridos, no nosso próximo encontro, que vai ser pelo culto, tá certo? Quinta-feira, às 19 horas. O nosso culto sempre é culto live, quinta às 19 e domingo às 19 horas, tá? Fora isso, todos os dias nós estamos juntos pelo nosso canal do YouTube, PRA, Pastora Luciana Regina. Se você ainda não se inscreveu, eu te peço, se inscreva no nosso canal, porque todos os dias a gente coloca vídeo ali para fortalecer a tua fé, tá bom? E fazer com que você cresça no Senhor, tá certo, queridos? No mais, durante essa semana a gente vai ter mais contato, e se você precisar de algo, um acompanhamento, uma ajuda, quer ingressar conosco nesse projeto que a gente crê nisso, que independente de ser novo convertido ou tem muitos anos de igreja, a gente chama de um processo de discipulado continuado, crescendo em Jesus, discipulado continuado, com a pastora Luciana Regina, e a gente vai caminhar junto, a gente vai ensinar, a gente vai ser bênção, tá bom, queridos? Então Deus abençoe a sua vida, fique na força do Senhor, libera o seu coração. Vamos orar agora, que a gente vai fazer oração específica por isso, tá bom? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te louvamos, Pai, e te apresentamos as vidas que ouviram desta tua palavra nesta noite. E te pedimos em nome do Senhor Jesus a restauração, a libertação, a cura, Senhor, nas suas emoções, Senhor, muitas vezes que se repercute, Pai, até no físico, Pai.
repreenda todo mal, toda enfermidade, que haja liberação de perdão, que haja transformação de situação em nome do Senhor Jesus Cristo. No mais, nós te agradecemos por esta noite, te agradecemos por ceiarmos diante de ti, Pai. Te pedimos agora em nome do Senhor Jesus um término de noite abençoado. Te pedimos, Senhor Jesus, que nós possamos permanecer juntos como igreja do Senhor, até quando nós iremos nos encontrar contigo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe e socorre aqueles que necessitam, Pai, aqueles que precisam de uma resposta neste momento, porque nós sabemos que tu continua sendo o mesmo Deus que operava e opera nos dias de hoje, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão, a consolação e a intimidade com o Espírito Santo seja uma verdade contínua na minha vida e na tua vida até a volta do Senhor Jesus. E que todos digam Amém. amém. Deus os abençoe, queridos. Fiquem na paz. Beijo, amo vocês. Aguardo vocês também todos os dias pelo nosso canal. Amém? Paz.